Olá, amigos do canal História e Artes, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo legal. Voltamos aqui, para finalizarmos a história política do Brasil, essa terceira parte da história, onde começamos com a parte do populismo, primeira parte, segunda parte de ditadura militar. E nessa terceira parte finalizando a história política do Brasil, vamos falar sobre redemocratização do Brasil. Tá bem? Como da última vez que falamos sobre ditadura militar, eu também vou estar lendo dessa vez, tá? Uma parte da apostila que eu criei na época para os meus alunos pré-ENEM, tá ok? E quando considerar necessário eu vou fazer alguns comentários relacionados ao que eu estou lendo, tá bom? Tá bom? Ao que eu estou lendo. Então, assim, basicamente eu vou estar literalmente lendo. Lembrando que essa apostila hoje faz parte de um compêndio, ou seja, eu uni todas as apostilas que eu criei na época para os alunos do pré-ENEM e transformei em um e-book, um livro digital, que se encontra disponível para aquisição, para quem desejar esse e-book, na Amazon. Então vocês conseguem encontrá-lo com o título Um Resumo da História do Brasil, tá bem? Valor popular, tá? R$10 o valor do e-book, e vocês podem obtê-lo lá se desejarem, tá bom? Então eu vou estar aqui literalmente lendo o conteúdo e vocês vão poder ter conhecimento assim sobre essa questão da redemocratização, ou seja, o período pós-regime militar, também conhecido como ditadura militar, de 1964, e que perdurou até 1985. Vindo depois disso o início, a transição da saída do regime militar para o início da volta à democracia do Brasil, que nós conhecemos aqui. Esse é o termo redemocratização do Brasil. Então eu vou a partir de agora estar lendo, tá? E como comentei, quando necessário eu farei alguns comentários sobre o que eu vier a ler para vocês, tá bom? Vamos lá então? Vamos falar sobre a redemocratização do Brasil. Então vamos lá. Antes de entender o que é redemocratização, é preciso definir democracia. O que significa democracia? A palavra democracia vem do grego, significando o governo do povo, onde a soberania está no povo. Como não é possível que toda a população governe, o povo cede o seu poder para representantes políticos. Isto é chamado de democracia representativa. Desta maneira, quando o povo tem retirado as suas liberdades fundamentais, está vivendo sob ditadura. Importante ressaltar que as ditaduras podem ser civis ou militares. Então, assim, lembrando que nós tivemos também no Brasil ditaduras. Falamos muito da ditadura de 1964, mas tivemos também ditaduras civis, tá? É o próprio caso do Estado Novo, que faz parte da Era Vargas, que também está ligado à história política do Brasil, tá? A história política do Brasil, apesar de eu não ter de forma direta incluído dentro dessas três partes, mas eu tenho um podcast aqui, vocês podem ouvir, a Era Vargas, ela também está ligada diretamente à história política do Brasil, que foi, de certa forma, sim, uma ditadura civil por parte de Vargas, onde ele se manteve no poder durante 15 anos. Também esse período se dividiu em três partes, dentre eles o Estado Novo. Foi literalmente o golpe civil dele, eu já comentei sobre isso, para que se pudesse se manter no poder. Depois ele volta ao poder no período chamado populismo, que é o outro podcast, falando propriamente da história política do Brasil, a primeira parte, e se mantém, acontecem outros fatores que vocês podem ouvir nesse outro podcast. Vamos dar sequência aqui então, para a gente poder, esse áudio será um pouco maior, esse podcast novamente, porque é literalmente uma parte dessa apostila, de forma resumida, então vou estar dando sequência aqui com vocês. Então vamos lá. Assim, redemocratizar seria fazer voltar a democracia às sociedades que sofreram a ditadura.
Isso é literalmente o significado de redemocratizar. Trazer democracia, ou seja, a possibilidade de fala das pessoas, de todos, a sociedade propriamente dita, que sofreram com a ditadura, ou seja, o poder na mão de poucos, daqueles que controlam tudo. Essa seria a ideia de redemocratizar, ou democracia propriamente dita, e ditadura, que é aquilo que é controlado, onde você não tem poder de palavra, tá? Quem manda é o outro. Então vamos fazer uma breve análise sobre, uma breve releitura sobre o que falamos no podcast sobre ditadura militar, para a gente começar a falar sobre a redemocratização do Brasil. Então vamos lá, a abertura política começou em Geisel, o presidente Geisel, e posteriormente no presidente Figueiredo. Falamos sobre isso sobre o período de ditadura militar. Vamos lá, vamos ao texto. O processo de redemocratização compreendeu uma série de medidas que, progressivamente, foram ampliando novamente as garantias individuais e a liberdade de imprensa, até culminar na eleição do primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar, ou seja, a nossa ditadura militar durou 21 anos, tá bem? Esse processo, contudo, foi composto por momentos de avanço e recuo dos militares, uma vez que desejavam garantir uma transição controlada sem que os setores mais radicais da oposição chegassem ao poder. Dentre as principais medidas de reabertura democrática se destacam, aí vamos lá, os pontos que se destacam mostrando que o Brasil estava voltando a ser uma democracia, tá bem? Isso do período de transição do governo militar, do regime militar, para o regime de redemocratização do Brasil. Os pontos são, os principais pontos: o fim da censura prévia a espetáculos e publicações, a revogação do AI-5, ou seja, o Ato Institucional número 5, o retorno ao pluripartidarismo, ou seja, termos vários partidos políticos conforme os seus pontos de vista. Falamos sobre isso no outro podcast sobre ditadura militar. E a lei da anistia, que foi em 1979, onde as pessoas poderiam ser repatriadas, que estavam exilados. Foi o caso do Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, entre outras pessoas que saíram do Brasil porque a opção era, como comentei naquele podcast da ditadura, ou era ficar aqui no Brasil e possivelmente ser preso ou morto, talvez, sumir, chamar de desaparecido, ou literalmente fugir do Brasil e ir para um outro país. Foi o caso de muitos brasileiros, muitos políticos. Fernando Henrique Cardoso também, se não me engano, foi um dos que se exilou. Eu tenho até que corrigir, gente, peço perdão, eu falei Collor no outro podcast sobre ditadura, não foi Collor. Eu estava querendo falar sobre Brizola, tá? Então Collor não tem nada a ver com isso. Desculpe, correção. Foi Brizola, que foi uma das pessoas que se exilou do Brasil durante a ditadura militar, juntamente com outras pessoas, tá bom? Collor não. Então vamos lá, seguindo aqui, lei da anistia, vamos falar brevemente sobre a lei da anistia. Já falamos sobre ela, mas vamos continuar aqui fazendo uma lembrança, trazendo a lembrança sobre o que foi a lei da anistia, conforme eu comentei há pouco. Promulgada em agosto de 1979 pelo presidente militar, João Batista Figueiredo, esta lei diz: é concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1969, cometeram crimes políticos ou conexos, quer dizer, ligados com estes, tá? Crimes políticos ou que estejam ligados com estes crimes. A lei considera crimes conexos aqueles que se relacionam com crimes políticos ou que são cometidos por uma motivação política. Contudo, a lei exclui do benefício aqueles que cometeram crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Então, pessoas que tiveram ligação direta com assaltos, o que foi considerado terrorismo, que alguns jovens começaram a pegar armas, conforme eu falei no outro podcast sobre ditadura militar, e sequestro de militares e afins, ou qualquer outro tipo de atentado, esses não receberam a oportunidade de anistia, não estavam ligados não tinham direito à anistia, tá bem? Os demais receberam o direito à anistia, ou seja, perdão. A anistia é literalmente a ideia de perdão
perdão dos crimes políticos, segundo a lei promulgada em agosto de 1979 pelo então presidente João Batista Figueiredo, senhor Figueiredo. Tá ok? Vamos lá, seguindo o texto. Desse modo, a lei perdoa os crimes cometidos pelos militares durante o regime militar. Essa lei valeu para ambos os lados, tá? Para civis e militares, não promovendo, portanto, um julgamento e nenhuma eventual condenação desses crimes. No entanto, ao mesmo tempo, a lei trouxe benefícios para a sociedade civil, já que concede anistia àqueles que tiveram seus direitos políticos restringidos por conta dos atos institucionais, os AIs, no caso, né, e complementares. Além disso, ela prevê o retorno à vida política partidária dos anistiados, ou seja, aqueles que foram perdoados puderam voltar à vida política, desde que seja em partidos legalmente constituídos. Assim, percebemos que a lei da anistia trouxe contribuições para a sociedade civil, mas, ao mesmo tempo, promoveu o perdão para os crimes cometidos pelos militares, além de permitir que estes voltassem para a vida política. Então é isso. Dando sequência ao texto, vamos lá. Os partidos políticos e as diretas já. É bem importante pensar nessa questão aqui, em especial as diretas já. Vou comentar sobre ele depois. Com o retorno ao pluripartidarismo, ou seja, os vários partidos podendo retornar, né, voltarem a existir, porque até então, durante a ditadura militar, existiam apenas 2 partidos políticos, né, e agora voltariam a ter vários partidos políticos, que devidamente legalizados no caso. A Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB, foram extintos, dando lugar a novos partidos políticos. O MDB virou Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, e a Arena virou Partido Democrático Social, PDS. Foram também criados o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, o Partido Popular, PP, e o Partido dos Trabalhadores, PT. Vemos então que alguns desses partidos se mantêm até os dias de hoje, né? Eu acredito que vocês conheçam a maioria dessas siglas, porque muitas delas ainda se mantêm até os nossos dias. Vamos lá. Este último, para surpresa dos militares, e este último no caso é o PT, Partido dos Trabalhadores, operou em sentido contrário ao desejado, pois fortaleceu a esquerda e mobilizou a classe trabalhadora em torno da redemocratização. Foi um dos precursores, ou seja, um dos primeiros, da campanha pelas diretas já. Por mais que as diretas já tenham mobilizado milhões de pessoas em manifestações memoráveis em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, as eleições diretas só ocorreram em 1989. O primeiro presidente civil foi eleito, portanto, de forma indireta, sendo este Tancredo Neves, o senhor Tancredo Neves, que fazia parte do PMDB, que devido a problemas de saúde que o levaram a óbito, deixou o cargo de primeiro presidente da nova república, né, da democratização no caso, para seu vice José Sarney. O senhor Tancredo Neves ele veio a ser eleito de forma indireta, tá bem? Porém, ele não chegou a assumir diretamente a presidência da república, que estava com um problema de saúde, acreditava-se que fosse uma diverticulite, um problema causado no intestino, no caso, né? É uma inflamação intestinal. Porém, existem alguns casos que dizem que não foi uma diverticulite, mas sim um tumor no intestino, tá? Um tipo de tumor benigno, segundo dizem, ou seja, benigno que não faria mal, mas a questão é que ele sofreu, segundo registros, uma infecção hospitalar. Ele pegou uma infecção dentro do próprio hospital. E esse é o perigo de ficar muito tempo no hospital. Não sei se, para quem sabe, normalmente a ideia é nunca ficar muito tempo lá. Por mais que seja um ambiente de saúde, o hospital é um ambiente que também é cheio de questões de saúde e de doenças. Então, a ideia é ficar o menos tempo possível, né? Para quem sabe disso ou não sabe, essa é a ideia. Porque quanto mais tempo você fica num ambiente hospitalar, o risco de uma infecção hospitalar também é muito grande. Então, normalmente só se fica para observação, para aqueles que fizeram cirurgia, e a ideia é receber a alta, né, o mais rápido possível. Pensa-se assim nos dias de hoje, né?
Não necessariamente naquela época havia essa visão ainda. Enfim, o senhor Tancredo Neves acabou vindo a óbito, e aí o seu vice, no caso o senhor José Sarney, veio a ser o presidente da República, dando continuidade a esse início de transição do governo militar, né, do regime militar, para o regime civil, que é o período democrático, ou chamado de redemocratização. Vamos lá, gente, agora falar da questão dos presidentes civis, então a partir daí, tá? A partir desse período, em ordem cronológica, ou seja, em ordem de tempo, para vocês. Para quem vai fazer o Enem agora, sei que o Enem está às portas, né? Pode ser que caia alguma coisa a respeito disso, ou para outros concursos, ou para fins de conhecimento. Vamos falar agora então dos presidentes que vieram então nesse período chamado de redemocratização em ordem de tempo. Vamos lá. Primeiros presidentes civis do período da redemocratização até os últimos, nos nossos dias mais atuais, tá bom? Vamos lá, Tancredo Neves e o governo Sarney. Ele durou de 1985, propriamente, ou seja, esse é o início do governo civil, tá, da redemocratização, e perdurou até 1990. O senhor Tancredo Neves foi eleito, mas não tomou posse diretamente, né, devido à doença e vindo a óbito. E aí, dando sequência ao governo, então, o senhor José Sarney, tá bem? O presidente José Sarney, que criou o Plano Cruzado, né? O Plano Cruzado, e posteriormente, hoje nós temos o Real, mas anteriormente a ele tivemos o Cruzado e o Cruzado 2, tá bem? Vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Apesar de eleito, Neves, ou caso Tancredo Neves, né, não chegou a assumir o seu cargo. Devido a uma complicação de sua doença, Tancredo Neves foi internado, sendo operado no dia 14 de março de 1985 e contraindo infecção hospitalar. No dia da posse, 15 de março de 1975, assume então José Sarney de modo interino. No dia 21 de abril, o porta-voz da República anuncia o falecimento oficial do presidente Tancredo Neves. Deste dia em diante, Sarney seria reconhecido como o novo presidente do Brasil. Em 1º de março de 1986, Sarney, e sua equipe econômica, comandada por Dilson Funaro, ministro da Fazenda, lança o Plano Cruzado, a moeda que eu comentei há pouco. Conjunto de medidas para conter a inflação, entre as quais o congelamento geral de preços e a criação de uma nova moeda, o Cruzado. Sarney apelou para a população, que deu amplo apoio ao Plano Cruzado. Então o povo apoiou esse novo plano, essa nova moeda, que era o Cruzado. Tá bom? E isso ocorreu em 21 de novembro de 1986. E o governo cria, então, a partir daí, o Plano Cruzado 2, com preços sendo liberados. Isto ocasionou um descontentamento do povo para com o governo, pois o Plano Cruzado foi visto por muitos como uma simples estratégia política para vencer as eleições. A inflação acabou voltando a subir, ou seja, tudo começou a ficar caro. A crise se alastra em 20 de janeiro de 1987, e o governo decreta a moratória, ou seja, disposição legal que prevê a suspensão dos pagamentos devidos a credores internacionais, quando um país se encontra em circunstâncias excepcionais como guerra, grande calamidade ou grave crise econômica. Isso seria a moratória, deixando de pagar assim a dívida externa, o famoso FMI, Fundo Monetário Internacional. Tá bem? Em 29 de abril de 1987, o governo substitui Funaro, o então ministro da Fazenda, né, por Luiz Carlos Bresser Pereira, que, com a inflação em alta, lançou o Plano Bresser, com um novo congelamento de preços em junho de 1987 e acabando com a moratória. A inflação volta a subir em janeiro de 1988. Bresser é substituído por outro ministro da Fazenda, que é Maílson da Nóbrega. A democracia foi plenamente restabelecida, então, em 1988, com a atual Constituição Federal que foi promulgada. É a nossa Constituição até os dias de hoje, que sofrem apenas que eu quero dizer, é uma forma de falar, que emendas, são chamadas as emendas. Então, a Constituição criada em 88
se mantém até os dias de hoje, e quando necessário eles fazem emendas, assim, inclusões na Constituição, mas nunca não tivemos nenhuma alteração propriamente dita de toda a Constituição desde o ano de 1988, tá bem? Passado esse período, né, vamos aos próximos presidentes da República. O governo Collor e Itamar Franco, que durou de 1990 a 1994. Vamos ao texto. Em 1989, o ex-governador do estado de Alagoas, Fernando Collor, praticamente desconhecido do resto do país por força de uma campanha agressiva baseada na promessa de combate à corrupção, também ficou conhecido como combate aos marajás, ou seja, aos ricos, né, aos poderosos. Era o slogan do Collor de Mello para se candidatar à presidência da República. Veio a fazer o quê? Da construção de uma imagem de líder jovem, que era o Collor, e dinâmico, que vendia uma imagem de político de direita progressista. Seu partido era inexpressivo, quer dizer, pequeno, um partido da reconstrução nacional, contando com o apoio de setores que temiam a vitória do partido do PT, que no caso era do Luiz Inácio da Silva. Fernando Collor é eleito presidente devido a isso, porque as pessoas tinham medo do Lula, do atual presidente da República, o PT propriamente dito, o Partido dos Trabalhadores, né? E Collor, assim, então é eleito como presidente da República em 1990, nas primeiras eleições diretas, ou seja, onde o povo foi votar, desde a redemocratização do Brasil, tá ok? Entretanto, após 2 anos, o próprio irmão do presidente, o Pedro Collor de Mello, faz denúncias públicas da corrupção através de um sistema de favorecimento montado pelo tesoureiro da campanha eleitoral do Collor, que foi o PC Farias. Esse caso, PC Farias, muito comentado na época, ele veio até a ser assassinado posteriormente, o PC Farias. Existem documentários sobre isso, então é bem interessante para fins de conhecimento. Então vamos lá. Sem qualquer resistência, o Congresso Nacional instaura uma CPI, cujas conclusões levam ao pedido de afastamento do presidente, e nesse caso vem a ser o impeachment, tá bem? Durante o processo, a Rede Globo de televisão produz e transmite a série Anos Rebeldes, de Gilberto Braga, uma série dramática ambientada nas manifestações de 1968, a qual serve de inspiração para o movimento dos Caras Pintadas. Esse foi um movimento muito interessante daquela época, que eram literalmente os jovens indo às ruas gritar contra a corrupção do Brasil. Então vamos comentar mais sobre eles, os caras pintados. O que foram os Caras Pintadas? Foram manifestações de estudantes e intelectuais que, do alto de carros de som, clamavam por justiça e por um Brasil melhor. Fernando Collor de Mello renunciou antes de ter seu impedimento aprovado pelo Congresso, o impeachment propriamente dito, mas mesmo assim teve seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Tá ok? Falando mais sobre os Caras Pintadas, o que eram os Caras Pintadas, né, como comentado acima, os Caras Pintadas foi um movimento estudantil brasileiro, né, o pessoal do UBS, né, da UNES, Movimento Brasileiro dos Estudantes, né, Movimento Nacional dos Estudantes, realizado no decorrer do ano de 1992, que teve como objetivo principal o impeachment do presidente do Brasil da época, que era o então Fernando Collor de Mello. Tá bem? Existem fotos no Google que vocês podem ver, e é muito interessante ver essas fotos desses jovens daquela época, que parece tão atual assim, que talvez algumas das pessoas vão ouvir esse áudio, né? Pessoas que fizeram parte desse movimento dos Caras Pintadas, e vocês fizeram a diferença. Se vocês estiverem ouvindo esse áudio posteriormente, nesse podcast, vocês fizeram a diferença na história do Brasil, tá bem? Vocês marcaram a história do Brasil e fazem parte dessa história do Brasil, os Caras Pintados. Então vamos lá. Dando sequência à história, seguindo o texto, Collor de Mello foi sucedido na presidência pelo vice-presidente dele, então, o senhor Itamar Franco, em cuja administração é adotado o Plano Real, ou seja, a nossa moeda muda a partir daí para o nosso atual, que é o Plano Real, tá bom? A partir do presidente Itamar Franco. Um plano econômico inédito no mundo, executado pela equipe do então ministro da Fazenda, o senhor Fernando Henrique Cardoso, também conhecido como FHC.
O plano concentrou todos os índices de reajuste de preços existentes em um único índice, a unidade real de valor. Esta, posteriormente, foi transformada em moeda corrente, o real, iniciando assim um controle do maior problema econômico do Brasil, a inflação. Posteriormente, inúmeras reformas econômicas de peso deram lastro à estabilidade da moeda, evitando erros do passado. Assim, o real foi se consolidando e devido a isso, o Fernando Henrique Cardoso, que também vinha de movimentos estudantis e afins, chegou a ser senador e posteriormente ministro da Fazenda do senhor Itamar Franco, presidente Itamar Franco, acabou se consolidando e fazendo seu nome a partir disso, tá bem? E temos aí a moeda real até os dias de hoje. Posteriormente a isso, seguindo a ordem cronológica de presidentes da República da Redemocratização, o senhor Fernando Henrique Cardoso conseguiu ser eleito presidente da República a partir de 1995. Ou seja, o primeiro mandato do senhor Fernando Henrique Cardoso, que durou de 1995 até o ano de 2002. Tá bem? Vamos falar um pouco sobre isso agora no texto e vamos lá. Com o sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso concorre e é eleito presidente em 1994, conseguindo sua reeleição em 1998. Então, passado o período da primeira eleição dele, ele é o primeiro presidente do Brasil a ser reeleito, porque, como já comentado em um outro podcast, não existia reeleição no Brasil. Isso iniciou-se a partir do presidente Fernando Henrique Cardoso, também conhecido como FHC, tá bem? E, no caso, a reeleição ocorreu no ano de 1998 e ele encerrou seu mandato no ano de 2002, tá bom? Vamos lá. O presidente Fernando Henrique Cardoso procurou estabelecer a base para estabilidade a longo prazo e crescimento e para reduzir os desequilíbrios socioeconômicos extremos do Brasil. Suas propostas para o Congresso incluíram emendas constitucionais para abrir a economia brasileira ao maior investimento estrangeiro e para implementar reformas radicais, incluindo a segurança social, a administração pública, tributação, para reduzir gastos excessivos do setor público e melhorar a eficiência do governo. Foi também durante sua administração que muitas empresas estatais foram privatizadas. É o caso da Telerge, para quem lembra da Telerge, era a companhia estatal de telefonia, tá bom? Tivemos a Serge, que era a companhia estatal de luz, entre outras. Elas foram vendidas e foram subdivididas aí entre outras empresas, tá bem? Dando sequência aqui ao texto, então, né, algumas companhias estatais foram vendidas, né, como comentei agora, foram privatizadas, é a mesma coisa, privatizado, vendido, e essas agências reguladoras foram criadas pela primeira vez para fiscalizar e regular muitos setores da indústria. É o caso da energia, do petróleo, da aviação. Foram criadas agências para regular essas empresas, agências reguladoras. No caso da telefonia e telecomunicações no todo, temos a Anatel, por exemplo, né? Só para dar um exemplo para vocês, que é nível de Brasil, do governo federal. A administração de Fernando Henrique Cardoso também colocou um forte foco nas relações exteriores, tá bem? Dando sequência, então, ao texto, em ordem cronológica, o próximo presidente após Fernando Henrique Cardoso, que lutou muito para se tornar presidente a partir da década de 80, né, dos anos 80, 1980, e conseguiu nos anos 2000, início dos anos 2000, foi o senhor atual presidente Lula, tá? Luiz Inácio Lula da Silva, sendo seu primeiro mandato de 2003 e finalizando em 2010. Vamos ao texto. Após 8 anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, em 2002 elege-se presidente da República o ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, conhecido como PT, tradicional partido de esquerda brasileiro. Lula aumenta a abrangência dos projetos sociais, transformando o Bolsa Escola em Bolsa Família e criando novos programas como o ProUni, que se mantém até os dias de hoje, né? E em 2006, Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito presidente da República. A economia contém uma indústria e agricultura mais sofisticadas e um setor de serviços em expansão, ou seja, em crescimento.
As recentes administrações expandiram a inserção do país no mercado mundial, com saltos de investimentos e produtividade em alguns setores, como o de telecomunicações e automobilístico, mas ainda deixando a desejar na eficiência de portos marítimos, estradas de ferro, geração de eletricidade, aeroportos e outros melhoramentos da infraestrutura, o que reduziria o chamado custo Brasil. O país começou a se voltar para exportações em 2004 e o Brasil se tornou o país entre os 19 maiores exportadores do planeta. Então, assim, o nosso país deu uma guinada com o governo Lula, em especial com projetos sociais ou voltados à grande população. Por isso comentamos que o presidente Lula, nosso atual presidente, faz parte do populismo, da história do populismo do Brasil, como comentei no podcast sobre populismo, né, da história política do Brasil. Ele é um populista mais atual, assim como foi o ex-presidente Jair Bolsonaro para a direita, né? O presidente populista para a direita, o presidente Lula é um populista para a esquerda, sendo que atualmente vemos que ele tem buscado um modo político de consolidar, ou, não digo consolidar, não é bem esse o termo, mas unir o Brasil, porque literalmente o nosso país ainda se encontra, não como estava, mas está caminhando para melhoras, de se unir novamente. Não está totalmente, mas o Brasil literalmente se dividiu em questões políticas partidárias, né? E eu vejo que ele tem buscado consolidar ou unir o Brasil novamente. E aos poucos, me parece, pelo menos aparentemente, que as coisas estão começando a voltar ao normal. Esperamos que dê tudo certo, porque independente de partidos políticos ou movimentos que tenhamos, né, pensamentos, eu acredito particularmente que o que tem que prevalecer é a nação, ou seja, o bem comum, né, do povo. Então vamos seguir, gente, estamos quase finalizando esse podcast de hoje, mais longo, como comentei, né? Na ordem cronológica, então, posteriormente a esse governo do presidente Lula, tivemos a sequência ao governo da presidente Dilma, tá? Ou presidenta, né? Como ela preferia ser chamada na época, Dilma Rousseff, que durou de 2003 a 2010. Vamos ao texto. Em outubro de 2010, em segundo turno, o Brasil elege pela primeira vez uma mulher como chefe do Poder Executivo. Dilma Rousseff, mineira de Belo Horizonte, tomou posse do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Dilma deu continuidade aos programas do governo Lula, tais como o Luz para Todos, que beneficiou mais de 3 milhões de famílias até 2013, a segunda fase do PAC, que foram disponibilizados recursos em uma série de investimentos, tais como transportes, energia, cultura, meio ambiente, saúde, área social e habitação, e do programa Minha Casa Minha Vida, da qual foram construídas 1 milhão de moradias na primeira fase e 2 milhões de moradias na segunda fase do programa. Em junho de 2013, irromperam no país inúmeras manifestações populares, quando milhões de pessoas saíram das ruas em todos os estados para contestar os aumentos nas tarifas de transporte público, além de outras reivindicações. Entre os principais desafios do país para o futuro estão um salto qualitativo na educação e saúde, a desburocratização do empreendedorismo e uma resposta eficiente aos crescentes problemas de segurança pública e favelização dos centros urbanos. Tais manifestações resultaram, em julho de 2013, no lançamento do programa Mais Médicos, que teve como objetivo levar 15 mil profissionais da saúde para atender regiões carentes do Brasil. O Brasil cedia em 2014 a Copa do Mundo de Futebol. No final do primeiro governo de Dilma, é deflagrada a Operação Lava Jato, do qual é apurado um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 10 bilhões de reais, sendo considerado pela Polícia Federal o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Após as polarizadas eleições presidenciais de 2014,
Dilma Rousseff é reeleita com 51,64% dos votos válidos, ao derrotar em segundo turno o candidato Aécio Neves. Durante a campanha eleitoral, um acidente aéreo vitimou o candidato Eduardo Campos, do PSB. Em março de 2015, novos protestos aconteceram em vários estados, principalmente contra a corrupção, especialmente por conta da Operação Lava Jato, conduzida pela Polícia Federal. Como efeito da enorme e crescente insatisfação popular com o governo, a base política da presidente foi se deteriorando e um processo de impeachment contra a presidente é iniciado em dezembro. Então vamos lá, dando sequência ao texto. O ato causa grande controvérsia e divide o país entre grupos antigovernistas, majoritariamente de direita, e pró-governo, majoritariamente de esquerda. Em 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados aprova o início do processo, que a partir de então é encaminhado para análise no Senado. Dilma Rousseff termina seu mandato em meio à crise econômica de 2014, considerada uma das maiores da história do Brasil, com a inflação em 2015 de 10,67%, taxa de desemprego em setembro de 2016 a 11,8%, atingindo 12 milhões de brasileiros, e queda do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do país, em 2 anos consecutivos, 2015 com queda de 3,8% e 2016 com um recuo de 3,6%. Passado esse período, devido ao impeachment do governo da presidente Dilma Rousseff, tivemos então a sequência com o seu vice, que era o Michel Temer. Então, Temer entra para dar sequência ao governo do ano de 2016 até o ano de 2018, seguindo a ordem cronológica dos presidentes civis da redemocratização do Brasil. Vamos ao texto falando sobre Michel Temer. No dia 12 de maio de 2016, o Senado Federal aprovou o processo de afastamento da presidente Dilma por 55 votos a favor, 22 contra e 2 abstenções. A presidente Dilma Rousseff é afastada do exercício do cargo de vice-presidente e então entra o seu vice-presidente Michel Temer, que assume interinamente a presidência do Brasil, ou seja, de forma provisória, até o julgamento no Senado. Porém, no dia 31 de agosto de 2016, o Senado aprova o impeachment de Dilma Rousseff, com 61 votos favoráveis e 20 contrários, e caça o mandato da então presidente Dilma. O vice-presidente Michel Temer é então empossado no cargo como presidente da República. Tá bem? Isso no ano de 2016, no dia 31 de agosto. Definido pelo próprio Temer como um governo reformista, o então presidente Michel Temer utiliza seu grande apoio do Congresso Nacional para produzir uma agenda de reformas polêmicas, tais como o teto dos gastos públicos, reforma do ensino médio, reforma trabalhista, entre outros projetos de reforma política. Em maio de 2017, após um ano de governo, Temer se vê envolvido em novos escândalos, especialmente após a gravação do seu sócio do grupo JIF, Joesley Batista. Temer e seu assessor especial, o deputado Rodrigo Rocha Loures, supostamente estavam negociando vantagens indevidas com o grupo, pelos quais Rodrigo é filmado e posteriormente preso por receber propina, no caso o valor em dinheiro oferecido ou pago a alguém de forma ilegal, é a ideia de propina. E aí o que acontece? Michel Temer termina seu mandato com a maior rejeição desde a ditadura militar, ou seja, de todos os presidentes civis que tivemos na redemocratização, o então presidente Michel Temer é considerado o pior desde que tivemos o regime militar, também conhecido como ditadura militar, de 64, tá ok? Sendo considerado ruim ou péssimo para 62% da população brasileira. O que acontece posteriormente a isso? Tivemos o nosso ex-presidente da República, eleito no ano de 2019, que foi o presidente, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Estamos próximos ao fim da
do nosso podcast de hoje, e vamos falar um pouco sobre então o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é uma história bem recente, né? Bem recente mesmo, porque o nosso atual presidente entrou agora em janeiro, retornando, né, a ser presidente, que é o presidente Lula. Vamos lá então falar um pouco sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro durante seu período de mandato como presidente da República do Brasil. O governo de Jair Bolsonaro teve início no dia 1º de janeiro de 2019 e era previsto, no caso, durar até 31 de dezembro de 2022. O militar da reserva foi eleito como o 38º presidente da República do Brasil no dia 28 de outubro de 2018, com 55,13% dos votos válidos no segundo turno das eleições presidenciais, ao derrotar o candidato do Partido dos Trabalhadores, PT, Fernando Haddad. Lembrando aqui que Fernando Haddad veio porque o Lula já se encontrava inelegível devido a questões que foram levantadas contra ele naquela época. E aí ele, como não poderia se candidatar à presidência da República, veio então o seu companheiro de partido, Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, né? E eu me recordo muito bem que o slogan na época era Haddad é Lula, ou seja, você votando em Haddad, você na verdade está votando em Lula. E foi um slogan muito utilizado, porém Haddad não conseguiu ser eleito, ele obteve 44,87% dos votos válidos, porém o ex-presidente Jair Bolsonaro obteve 55,13% dos votos válidos, indo assim a ganhar do Haddad em segundo turno, se tornando então presidente da República. Vamos lá, vamos ao texto. O primeiro ano de governo de Bolsonaro ficou marcado pelo encaminhamento ao Congresso de reforma da Previdência, com mudança em relação à tentativa de reforma do governo anterior. A reforma chefiada pelo ministro Paulo Guedes, né, o ministro da Economia da época, da época bem recente, né, começa a dar sinais de recuperação, com taxa de desemprego caindo para 11% no final de 2019 e o PIB, né, o Produto Interno Bruto, crescendo 1,1% no primeiro ano de gestão. Em 2020, o país entra em nova recessão, essa causada pela pandemia de Covid-19, o que resulta em despesas na ordem de aproximadamente 10% do Produto Interno Bruto, PIB, para o enfrentamento do vírus, além de medidas para o combate ao vírus, como auxílio emergencial e emendas para o socorro de estados e municípios. Para não aumentar o índice de desemprego no período da pandemia, o governo lançou o Programa de Prevenção de Emprego, do qual foram celebrados 19 milhões de acordos e 9,7 milhões de trabalhadores foram beneficiados. O governo lança também o Programa Pro-Infra, com o objetivo de alavancar, né, ou seja, aumentar o investimento privado em infraestrutura no país, com a concessão, ou seja, autorizações ou licenças, no caso, né, para empresas privadas de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e linhas de transmissão. Então aqui, gente, atualmente temos o presidente do Brasil, que é o senhor... me fugiu o nome do presidente agora, gente, perdão, Lula, né? Então ele é o nosso atual, a história ainda está sendo escrita, então não posso falar do presidente Lula hoje. Encerramos a história propriamente dita no ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele já faz parte da história política do Brasil e é a história contemporânea, ou seja, a história dos dias de hoje, tá bom? A história mais recente. Vamos fazer então uma recapitulação dos nossos presidentes em ordem cronológica, só para fins de registro. Então vamos lá, os presidentes eleitos na redemocratização do Brasil. Transição, ou seja, do regime militar, saindo do regime militar e entrando no período de redemocratização do Brasil. Tivemos Tancredo Neves, que veio a óbito, né, e vindo na sequência seu vice, para o governo, então, o presidente Sarney. Isso foi em 1985 para 1990. Posteriormente, o governo de Collor e Itamar Franco, que foi de 1990 a 1994. Passado a isso, o governo de Fernando Henrique Cardoso,
que perdurou de 1995 a 2002, lembrando que ele foi o primeiro presidente da República da história do Brasil a ser reeleito, que até então não existia reeleição no Brasil, tá bem? Foi a partir de Fernando Henrique Cardoso. E posteriormente tivemos o governo do presidente Lula, que foi de 2003 a 2010. Posteriormente, a senhora Dilma Rousseff, a ex-presidente Dilma Rousseff, de 2011 a 2016. Passada a senhora Dilma Rousseff, que sofreu impeachment, deu-se sequência ao governo dela o presidente Michel Temer, que foi de 2016 a 2018. E então, passado o presidente Michel Temer, tivemos o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi de 2019 até 2022, vindo então entrar agora em 2023 por eleição direta, desde que começaram-se as eleições diretas, lógico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente Lula, tá bom? Existem, só para fins de registro, alguns historiadores, alguns analistas políticos que pensam que a ascensão do ex-presidente Bolsonaro é considerado o fim da nova república, ou seja, o fim da história da redemocratização do Brasil, a partir do presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma troca de ideias, assim, não há nada concreto, mas alguns analistas políticos, né, alguns historiadores, acreditam que dá-se fim à história da redemocratização do Brasil, ou nova república, a partir dele. Ou seja, de Lula para cá, que é a história que ainda está sendo escrita, será uma nova história do Brasil, que não tem ligação com a redemocratização do Brasil, tá bem? Então isso é algo a ser questionado ainda, algo que ainda está sendo estudado, né? Não temos como dar fontes confirmando isso, porque é algo que ainda está acontecendo. Bem, gente, aqui finalizamos a história da redemocratização do Brasil. Podcast longo, né? Porque eu literalmente li a apostila sobre redemocratização do Brasil, que, como comentei, eu escrevi na época para os jovens que estavam fazendo pré-ENEM. E se vocês desejarem esse conteúdo e tantos outros mais, né? Ao todo são 5 apostilas, que eu reuni as 5 e transformei em um livro, um e-book. Vocês podem encontrá-la lá na Amazon Brasil, né? No site da Amazon, com o nome Um Resumo da História do Brasil, tá bem? É a valor popular de R$10 o e-book, o livro digital, tá ok? Para poder ler seja no Kindle ou no tablet, aonde vocês desejarem, no smartphone, tá bem? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco longo, né? Eu gostaria de agradecer aqui a todos que têm acompanhado o podcast por vários canais, desde o Spotify, a Google Podcasts, Amazon Alexa, Amazon Music, entre outros canais, web browser, pessoas de outros países estão acompanhando por outros canais, Radio Public, majoritariamente pessoas do Brasil têm ouvido, pessoas nos Estados Unidos, Uruguai, Suíça, Suécia. Seria chato assim deixar de falar de algum país, que eu vou acompanhando aqui as estatísticas e são tantos que eu realmente não consigo lembrar de todos de cabeça, gente, mas muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado. Para aqueles que falam Enem, eu espero que esses conteúdos possam ter ajudado. Peço desculpas mais uma vez, que esse ano realmente tem sido um pouco corrido para mim, e o ano que vem também será, porque eu estou fazendo uma nova formação, né? Uma nova formação agora voltada à docência para a educação profissionalizante, técnica e tecnológica no Instituto Federal. Então vai perdurar ainda, eu vou estar estudando ainda até o ano que vem para concluir esse novo título, né? Eu vou ter esse novo título a nível de especialista, né? Então eu não terei muito tempo para gravar muitos podcasts, mas eu desde já desejo para todos aqueles que forem fazer o Enem agora para o próximo mês, né, uma boa prova, e aqueles que forem fazer outros concursos, eu espero que esses conteúdos possam ajudar vocês, tá bem? Então aqui me despeço, Marcos Paulo, professor de História Geral, com pós-graduação em História do Brasil e MBA em História da Arte, e posteriormente vamos voltar aqui com novos podcasts, com conteúdos variados, desde a História Geral a outros conteúdos ligados à História do Brasil também, curiosidades de História do Brasil ou de nível de mundo, e História da Arte de um modo geral, seja fotografia, cinema, literatura, entre outras formas de arte. Tá bem, gente?
Um abraço para vocês e nos vemos no nosso próximo podcast.